Olá, meu nome é Gabriel Honrar, seja bem-vindo ao meu canal e aqui eu falo sobre vícios nos jogos de azar. Eu já passei por isso, eu já vivi isso e eu sei o caminho para você conseguir se libertar. E se você precisa se libertar ou tem alguém que precise, eu peço para ficar até o final que você vai entender, porque aqui hoje eu vou falar sobre você estudar a monada para entender sobre o seu arcanjo. O que é isso, Gabriel? Nos vícios, nos jogos de azar, porque eles têm um vazio. E esse vazio eles não conseguem preencher com nada. E aí eles descobriram que no jogo talvez seja uma ponte mais rápida para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir tanto alcançar o que sonhou. Só que a gente acaba se destruindo e acaba colocando a nossa vida, regredindo ela há anos para trás. Então, quando eu era viciado, eu perdi mais de R$ 1 milhão, eu simplesmente acreditei que ali era uma ponte para conseguir as coisas mais rápidas, só que sem esforço nenhum. Né? Porque no jogo são 7 dias por semana, 24 horas por dia, você coloca lá o dinheiro e você de repente ganha. O que acontece é que você precisa compreender o porquê que você entrou no jogo. E é isso que é o compreender a monada. Porque a monada é uma semente, é uma célula, é uma coisa que é insubstituível, é única. E essa coisa única, essa semente, esse grão de areia, você precisa conhecer o porquê que você entrou. E aí você vai conseguir conhecer, entender o arcanjo, que é o quê? Quando eu entrei, eu queria o dinheiro para mim conseguir sair de Itapuá, para me mostrar para o meu pai que eu poderia ter dinheiro, para eu mostrar para os outros, para eu poder ser o freestyler lá no Instagram, de poder viajar, de poder ter o meu Porsche, de poder ter dinheiro e não precisar mais trabalhar, ter os meus investimentos, porque, poxa, eu tenho 32 anos hoje e eu, desde os 12 anos, eu já trabalhava, eu vendia coisas na rua, eu vendia pastel, eu trabalhei em vários empregos desde então. E eu consegui uma constância, eu consegui ter empresa, eu consegui ter imobiliária, ter construtora, porém, ainda assim não era suficiente. Eu precisei querer, eu queria muito mais, porque aí eu tinha 1 milhão e eu queria ter 10 milhões de uma forma mais rápida e acreditei que no jogo eu teria. E eu perdi todo o meu 1 milhão que eu tinha, eu perdi meus imóveis, eu perdi meu carro. Além de tudo, você acaba perdendo a tua dignidade, a tua moral, porque você acaba fazendo loucuras perante a sua dopamina para conquistar, acreditando que você vai conseguir recuperar, porque você começa a jogar e perde tudo, depois você tenta recuperar. Mas se você entender realmente esse vazio que está dentro de você, se você compreender o que te levou a jogar, por que você queria, porque nunca é dinheiro, o dinheiro é só um transporte, é uma ponte, mas tem um começo e um fim, e o dinheiro é o meio que te leva a conquistar o que você está buscando. Mas o que realmente você está buscando? As pessoas se confundem que o buscar é o material, né? Que eu acabei de falar, que eu queria carro, queria isso, queria aquilo, mas na verdade eu queria massagear o meu ego para mostrar para os outros que eu era capaz, porque eu fui rejeitado quando criança, e rejeitado o que eu digo, porque o meu pai se separou, minha mãe se separou muito cedo, com 3 anos de idade, e eu vivi longe do meu pai e ele nunca foi um cara presente. Então eu tinha muito esse déficit e quando eu consegui entender, quando eu consegui perdoar, pedir perdão para ele, quando hoje nós somos amigos, conversando, hoje eu estou em paz com toda essa parte estrutural familiar, eu consegui me libertar, eu consegui me reerguer. E as coisas começaram a fluir. Quando eu comecei a buscar mais Deus, quando eu comecei a compreender quem sou eu, quando eu comecei a entender que é através do esforço que você encontra o seu propósito, quando eu comecei a praticar exercícios físicos, quando eu comecei a sair da minha zona de conforto e sempre buscar alguma coisa a mais que me tira dessa zona de conforto, desse bem-estar. Então eu estou sempre buscando coisas novas que fazem com que eu
trago essa motivação no final e falo, eu sou capaz, desde corridas, desde os esportes, desde os livros que eu sempre quis ler e deixei ele na gaveta, na estante, comecei a pegar, comecei a ler, comecei a escrever, comecei a estudá-los, desde as faculdades que eu queria fazer. Ah, mas eu queria tanto me formar em psicanálise, mas deixa para o ano que vem. Desde a minha busca para um propósito, quando eu me reergui, eu estou aqui falando com você, eu levantei para inspirar as pessoas e foi isso que eu me propus. Então, o jogo ele veio para mim através de uma dor, eu transformei ela em vida. Eu transformei ela em inspiração, em propósito, e isso é muito bom. Então, se você hoje é viciado, você tem que entender esse vazio que tem dentro de você, você tem que compreender o porquê que você entrou no jogo para conseguir se libertar, e vai conseguir se libertar através dessa compreensão. E é por isso que eu falo que se você estudar a monada, você vai entender o arcanjo, porque a monada é uma semente, é o pequeno, né? E o arcanjo, ele é o todo, ele é o bem maior, ele é a consciência maior que existe, a compreensão do todo. E se você entender esse pequena faísca que te fez jogar, você vai entender a compreensão do todo e ali você vai encontrar a tua saída. E é buscando. Nunca você vai ver algo logo na próxima curva. Quando eu comecei, eu fiquei 6 meses fazendo vídeos, correndo, acordando 5 da manhã, lendo, tomando banho gelado, eu suando bastante, que era muito importante, estudando. E eu fiquei 1 ano e pouco até conseguir começar a encontrar novos caminhos, mas você tem que buscar novos ambientes, novas pessoas, novos fluxos de conversas. E isso é muito importante você entender. Quanto mais você fica afundado, eu fiquei 2 meses e pouco afundado em depressão dentro do quarto, não conseguia tomar banho. Quanto mais você ficar nessa, quanto mais você pensar, mais fundo você vai entrar. E agora é um sinal de alerta, é um sinal de voltar a levantar a cabeça, assumir o seu erro e buscar uma melhora entendendo a sua monada. Por que você começou? Aonde está esse vazio que você precisa entender para conseguir se libertar, e você vai se libertar no seu caminho, nos seus novos ambientes, no seu acordar, orar, correr, se exercitar, aprender. Isso é importante. E aos poucos as coisas vão vindo, vão voltando a nova, vai, vai voltando, e assim as coisas vai voltando à realidade real, né? No mundo real e não mais no mundo virtual. Eu espero poder ajudar. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e envie para as pessoas que precisam ouvir isso.